Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando aqui em Ezequiel 34, inclusive dei essa palavra aqui numa live, quero compartilhar com vocês, é muito forte. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo também em nome de Jesus, porque, irmão, prego a verdade, é o que Deus me colocou no coração aqui. Escuta isso aqui, escuta como isso aqui é tão verdadeiro. Ezequiel 34 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga: assim diz o Senhor dos Exércitos, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deviam apacentar minhas ovelhas? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, matam os melhores animais, mas não apacentam meu rebanho. Percebe uma coisa, vou com calma para você poder entender. Percebe o que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, diga para os pastores, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar minhas ovelhas? Deus falou assim: pastores, vocês estão cuidando de si mesmo. Não estou cuidando das minhas ovelhas, vocês estão cuidando das minhas ovelhas, não de si mesmo. Paulo disse: não tenha interesse próprio, mas tenha interesse nos outros. Os pastores estavam tendo interesse consigo mesmo e não estavam nem aí para as ovelhas. Eita, eu vou falar, Jesus. Tem pastores assim hoje, não está nem aí para a ovelha, mas só quer saber de si mesmo. Aí Deus fala assim: vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, matam os melhores animais para comer, mas não apacentam meu rebanho. Peraí, olha o que Deus falou: os pastores comem a coalhada, vestem-se da lã. Agora, segura isso aqui: quem é que produz a lã? É a ovelha que produz a lã. Mas Deus falou que os pastores estão vestindo da lã. Então percebe, a ovelha produzia lã, mas o pastor arrancava a lã da ovelha e se vestia com o tecido da ovelha. É pastor ostentando em cima daquilo que a ovelha produz. A ovelha produz a lã, mas Deus falou assim: vocês estão se vestindo da lã que a ovelha está produzindo. Vocês não cuidam, mas estão usufruindo daquilo que a ovelha produz. É pastor ostentando em cima de ovelha hoje. Tem pastor, filho, usufruindo em cima daquilo que a gente produz. É em cima do seu dízimo, é em cima da sua oferta. Só que eu louvo a Deus, filho, porque Deus não vai deixar isso por muito tempo. Escuta só isso aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Fica até o final desse vídeo. Aí Deus fala assim: vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, mas não tomam conta do meu rebanho. Percebe que a função de pastor é cuidar do quê? É cuidar de ovelha. Só que os pastores não se importavam com ovelha. O que Jesus disse em João 10? Jesus falou assim em João 10. Olha assim, eu vou até abrir aqui para você não falar que eu não estou falando. Jesus disse assim, João 10: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor. João 10, no versículo de número. Olha que interessante isso aqui. Olha o que Jesus disse em João 10, 11. Eu sou bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Olha o que Jesus disse: eu sou bom pastor, mas o mercenário, quando vê a ovelha sendo atacada pelo lobo, ele foge. Então percebe que a ovelha está passando por problema, porque o lobo está atacando a ovelha. Mas o que o pastor faz? Ele foge, o mercenário foge. Por quê? Porque não é pastor, é mercenário. Olha, os pastores aqui não estavam interessados nas ovelhas, estavam só querendo saber disso aqui da ovelha. Tem pastor que é mercenário, irmão, não se importa com você, se importa com aquilo que você produz. Está só se importando com aquilo que a ovelha produz, com o dinheiro da ovelha. Mas quando a ovelha está passando por problema, sendo atacada pelo lobo, ele não se importa. Eita, Deus vai cobrar de você, filho. Escuta isso aqui. Escuta, você vai entender onde eu quero chegar. Aí Deus fala assim, no 4: você não fortalece as fracas, não cura as doentes, não enface as quebradas, não trago de volta desgarrado, e não busco as ovelhas perdidas, mas domina sobre elas com brutalidade e tirania. Olha o que Deus falou: vocês não fortalecem as fracas, não cura as doentes. Por que as ovelhas estavam fracas e doentes? Porque os pastores comiam a comida da ovelha, usufruíam, mas não cuidavam da ovelha. Percebe? Aquilo que era da ovelha, os pastores se alimentavam, e a ovelha ficava como? Sem comer. Por isso que a ovelha estava fraca, porque os pastores estavam usufruindo daquilo que era da ovelha, e as ovelhas na pior, e os pastores na melhor. Percebe que os pastores estavam ostentando, vivendo de vida de luxo. A ovelha fraca, o pastor comendo da comida da ovelha, e as ovelhas estavam fracas. Então, ou seja, os pastores engordando em cima das ovelhas, as ovelhas estavam fracas, desnutridas. Olha o que Deus falou: vocês comem a coalhada das ovelhas. A comida era da ovelha, o pastor comia, por isso que as ovelhas ficavam fracas. É pastor que está usufruindo em cima daquilo que é da ovelha, por isso que as ovelhas estão de qualquer maneira, pastor ostentando a ovelha de qualquer maneira. Aí Deus falou assim: vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes. Por que as ovelhas estavam fracas e doentes? Porque os pastores não cuidavam. Tem ovelha que está fraca e doente porque não está tendo cuidado do pastor, está tendo ausência de pastor. Por isso que a ovelha está fraca e doente. Só que escuta isso aqui, eu vou resumir, porque esse vídeo aqui vai dar para mim falar apenas 10 minutos. Então eu tenho que ser o mais objetivo possível. Segura isso aqui. Percebe que os pastores dominavam sobre elas com brutalidade. Aí Deus falou assim: vocês não trazem de volta as perdidas. Peraí, então quer dizer que as ovelhas fizeram o quê? Se dispersaram. Aí Deus falou assim: nem sequer foram atrás das ovelhas. Por que as ovelhas saíram? Porque os pastores maltratavam. Aí Deus falou assim: você não traz de volta as perdidas. Por que as ovelhas estavam perdidas? Porque os pastores não cuidavam. Então, pelo fato de não cuidar, a ovelha não vai ficar perto de quem não cuida, então elas vão sair.
Porque ninguém vai ficar com pessoa que maltrata, filho. Aí as ovelhas estavam ficando dispersas. Aí Deus falou assim, nem sequer se procuraram por elas, porque sabe que os pastores não iam atrás das ovelhas que se perdiam. Jesus disse na parábola da ovelha, qual de vocês que tem no seu ovelha e perder uma não vai atrás da ovelha? Pastor tem que ir atrás da ovelha, não ficar interessado na lã e naquilo que a ovelha produz. Pastor não tem que se interessar em dinheiro, filho, tem que ir atrás da ovelha. O que está escrito em Miqueias 3:11? Os líderes ensinam visando suborno, os profetas profetizam visando dinheiro. Tem pessoas assim, irmão, interessadas no lucro. Não está interessado em ovelha, está interessado em lucro. A ovelha está sendo o negócio dele, está fazendo do ministério comércio, e a ovelha está sendo negócio. Não está interessado em ovelha, só quer saber do lucro da ovelha, quer saber de sustentar esse monte de ovelha. Só que olha o que Deus vai falar, vou resumir. Olha o que Deus vai falar no 10, Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, pedirei conta das minhas ovelhas, tirarei a função de apacentá-los, e não os apacentarão mais. Assim mesmo, livrarei minhas ovelhas da boca de vocês, para que não sirva de comida. Olha o que Deus falou em Ezequiel 34:10. Deus falou assim, tirarei a função de apacentá-los, para que as ovelhas não sirvam mais de comida. Por que Deus fala assim, tirarei a função de não mais apacentá-los? Porque os pastores estavam usufruindo em cima das ovelhas. Aí Deus fala assim, não vou deixar vocês mais com a função. Por quê? Porque os pastores estavam usufruindo em cima da ovelha. Estava usando da função para poder ostentar. E Deus falou assim, vou tirar a função, porque Deus não vai deixar aproveitador com cargo. Os pastores estavam usufruindo em cima daquilo que eles produziam, daquilo que a ovelha produzia. Percebe? Deus falou assim, Ezequiel 34:10, tirarei a função de apacentá-los, para que não mais apacente a si mesmo. Tirarei as ovelhas da boca de vocês, para que não sirva de comida. Então percebe que Ezequiel 34:10, Deus falou que ia tirar o que é função. Por que Deus falou que ia tirar a função? Porque os pastores estavam usando da função para poder ostentar em cima de ovelha. Deus falou assim, eu vou tirar a função, porque Deus não vai deixar aproveitador com cargo. A Bíblia diz que o mesmo Deus que exalta, o mesmo Deus que abate. Deus deu a função e Deus falou, vou tirar a função, porque eu não vou deixar pastor ostentando em cima da minha ovelha, eu vou tirar a função. Deus não vai deixar pastor ostentando em cima de mim, de você, filho. O mesmo Deus que dá cargo, o mesmo Deus que abate. Deus, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. O mesmo Deus que te exalta hoje, é o mesmo Deus que pode te abater. Deus não vai deixar pastor ostentando em cima de ovelha. Aí Deus falou assim, lá no 23, vou resumir. Lá no 23, olha o que Deus falou. Porém sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será seu pastor. O que Deus falou? Colocarei sobre elas o meu servo Davi. Então peraí, percebe que no 10 Deus falou que ia tirar a função dos pastores. Aí lá no 23 Deus falou o quê? No versículo número 23, colocarei sobre elas o meu servo Davi. Então peraí, Deus falou que ia tirar a função dos pastores e ia entregar para quem? Para Davi. Agora interessante, que quando o profeta Samuel foi chamar Davi, o que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas de seu pai. Então percebe que no 10 Deus falou assim, vou tirar a função dos pastores. Aí lá no 23 Deus falou assim, colocarei meu servo Davi sobre elas. Davi será pastor delas. Então percebe que Deus vai tirar a função dos pastores e vai entregar para Davi. Agora por que Deus vai dar para Davi? Porque Davi não é interesseiro. Davi não é interessado em lã. Davi é alguém que cuida de ovelhas do seu pai. Então percebe que Deus vai tirar a função dos interesseiros e vai dar para alguém que de fato se interessa com vida e não com dinheiro. Davi era alguém que se importava com ovelha. Davi não se importava com lã. Os pastores aqui não estavam ostentando em cima da lã da ovelha. Deus falou, vou tirar a função e vou entregar para Davi, porque eu sei que Davi não é interesseiro. Davi é um homem segundo o meu coração. Então percebe que Davi não vai se interessar na lã da ovelha. Davi é alguém que se importa com a ovelha. Então percebe que Deus tirou a função dos pastores para entregar para quem? Para Davi, porque Davi era alguém que já cuidava de ovelha. Então Deus vai tirar a função de quem? De quem é apenas interesseiro. Então vai dar para quem? Para Davi. Deus vai dar para alguém que não é interesseiro em lã. Vai dar uma função para quem se interessa com vida. Então percebe que Deus vai tirar a função dos pastores para dar para Davi. Quando você não cuida daquilo que Deus te dá, Deus tira de você e dá para quem cuida. Aí Deus falou assim no 31. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são meu povo, e eu sou o Deus de vocês, diz o Senhor. Percebe que Deus vai fazer isso porque as ovelhas eram de quem? Era de Deus. Os pastores estavam maltratando aquilo que era de Deus. Deus falou assim, eu vou livrar as ovelhas da boca de vocês. Por quê? Porque os pastores estavam maltratando quem é de Deus. Cuidado, filho, quem você mexe. Porque se a pessoa for de Deus, Deus é capaz de agir a favor dele. Você quer prova disso? Lembra de Saulo? Saulo não perseguia a igreja. Quem foi que levantou a favor da igreja? O dono da igreja. Jesus falou, Saulo, Saulo, por que estava me perseguindo? Porque Saulo estava perseguindo o povo de quem? De Deus. Aí Deus se levantou para agir a favor do povo. Aí lá em Ezequiel 34, 31, o Senhor falou, vocês são minhas ovelhas, meu pasto, são meu povo. E eu sou o Deus de vocês, diz o Senhor. Então percebe que Deus se levantou para resgatar alguém que os pastores estavam ostentando, maltratando. Deus se levantou a favor do povo. Deus se levanta a favor do oprimido. Lembra de Faraó? Faraó oprimia o povo de Deus. O que Deus falou? Moisés, eu desci para livrar o povo das mãos de Faraó. Então percebe que os pastores também que maltratavam as ovelhas, Deus desceu para livrar o povo. E a mesma coisa foi em Faraó. Faraó também fazia a mesma coisa. Deus desceu para livrar. Cuidado com quem você mexe e você toca. Porque se a pessoa tiver Deus, Deus é capaz de agir a favor dele. Fique com essa palavra e reflita nisso.